Olá, minhas maravilhosas, bem-vindas a mais um Segunda com Fé neste canal. E para quem está a chegar aqui que é nova, olá, muito prazer, eu sou a Babi e aqui neste canal nós falamos tudo acerca do mundo feminino e da vida cristã também. Nós estamos a fazer a leitura deste livro aqui, que é o Pão Nosso para 365 dias. E eu tenho um versículo para cada dia deste ano. Então este quadro vai até o final do ano. E ele nada mais é para as maravilhosas que têm dificuldade para ler a Bíblia, ou querem fazer algo para Deus, ou então querem fazer algo a mais para Deus com o sentido de voltar para Ele, sabem? Algumas que podem estar distantes, podem estar café mais morna ou fria. Então este quadro maravilhoso é dedicado a ti. Eu sempre mostro eu para vocês, ó. Ele tem o tema aqui, a quantidade de dias que já passou do ano, a data de hoje, o versículo de hoje e a explicação junto com a frase de impacto aqui. É um livro muito bom, vou deixar aí na biografia ou na descrição do vídeo, neste caso, o link tanto para comprar em Portugal como para comprar no Brasil, quem quiser. E eu acredito que tem na versão do Kindle também, se vocês derem uma pesquisada aí. Maravilhosa! Se tu ainda não és inscrita, inscreve-te aí. Eu estou com uma meta de até o meu aniversário, que está bem perto, a gente ser 1000 maravilhosas. Eu não sei se vai bater, eu ia gostar bastante. Mas se a gente bater pelo menos as 500 maravilhosas, eu já vou estar com o coração assim cheio. Vamos fechar os olhinhos e vamos para a meditação de hoje, vamos fazer a oração. Querido Deus, que não seja mais um propósito que esta mulher se comprometa, mas que seja o propósito. Que este propósito venha a ser diferente. Que elas vejam o seu poder na vida delas. Que elas venham a fazer as coisas diferentes. E, meu Pai, que haja um antes e depois na vida delas. Que não seja só palavras, Pai. Que não seja mais uma meditação comum, um livro comum. Não. Mas que venha a surtir efeito na vida de cada uma delas que está-me a assistir aqui. Senhor, repreendo tudo e qualquer distração que possa vir neste momento. Seja barulho, seja familiares a falar, seja o que for, Pai, que o Senhor venha repreender e acalme o ambiente que a gente se encontra para meditar. Abra o nosso entendimento como o Senhor tem feito todas as segundas até aqui. E, meu Deus, eu sei que há algumas que não têm vontade de assistir ao vídeo. Elas estão a assistir porque sabem que precisam do Senhor, sabem que precisam da tua força, da tua direção. Então, tem misericórdia de nós e nos honre com a tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá começar. Hoje é dia 25, né? Deixa-me confirmar aqui. É, 25. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Dá-me a sensação que hoje a palavra é um tapa na cara. Já vimos que os benefícios da fé acontecem por conta da obediência à palavra. Mas a obediência é uma atitude, não um sentimento. Vimos também que a fé é atitude, movimento. Quando andamos na fé, o Espírito de Deus nos move. Então, não há medo, dúvida, ansiedade ou preocupação. Antes, há certeza, convicção, determinação e coragem para agir a direção divina. Essa química da fé combina com o Espírito. Andar em Espírito é andar em fé ou em movimento. De nada adianta ter conhecimentos bíblicos e não tomar atitude. Não é suficiente nem para a salvação da alma, nem para as conquistas materiais. Muitos ignoram essa verdade. Para os tais, o Senhor manda o seguinte recado: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? O possuído pelo Espírito é guiado como por um vento impetuoso. É obediente
Por conta disso, o Espírito Santo o inspira, ele pratica e conquista a sua terra prometida. Deus prometeu Canaã a Abraão e aos seus descendentes, mas as promessas não acontecem de forma automática. Há que se tomar posse delas. Entre a promessa e o seu cumprimento existe um caminho a percorrer. É pela ação da fé que se toma posse das promessas. A salvação da alma não é diferente. Fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos se perseverarmos na fé. Aqui eu sei que ainda há muita gente que contraria isto, mas, gente, uma vez salvos, não é salvo para sempre. Eu sei que isso é uma realidade dura de gente enfrentar, porém, na Bíblia, o que tu tens mais é alertas para tu fugir da aparência do mal. Jesus fala com os próprios discípulos para manterem o Espírito Santo dentro deles, para eles vigiarem, para não o perderem. Porque mesmo que vocês se batizam nas águas, se convertam, sejam batizados com o Espírito Santo, se vocês não vigiarem, se vocês não negarem a vossa vontade, o Espírito Santo vai se perdoar e se vai retirar. Então temos que vigiar. Se continuarmos vivendo de fé em fé, tomando atitudes, seguindo a direção do Espírito, as promessas divinas não acontecem de forma automática. Há que se tomar posse delas. Eu vou dar um exemplo familiar meu aqui. Eu estou à procura de casa. Inicialmente maravilhosa, eu comecei à procura de casa para mim, para a minha família. Só que maravilhosa, eu estava sozinha a procurar casa para 5 ou 6. Aí eu fiquei assim, gente, não dá. Vocês saem de casa mais vezes que eu. Vocês conhecem muito mais pessoas que eu. Vocês têm que andar. E eles ficaram assim, mas nós não temos dinheiro. Nós não temos condição. Aí eu fiquei assim, eu também não tenho dinheiro, nem sequer tenho trabalho, maravilhosa. Eu estava a ir buscar pela fé. Então eu decidi ir buscar para mim pela minha fé. Às vezes as pessoas esperam as coisas facilitadas. Maravilhosa. Quando tu escolhes Deus e decides agradá-lo, decides que Ele é o teu Senhor, Ele não nos prometeu que a gente teria facilidades. Pelo contrário. A única coisa que Ele avisa na Bíblia, mais do que uma vez inclusive, é tendo bom ânimo, porque no mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Ele não nos disse que íamos ter tudo mão beijada. Não. E outra coisa que me chama a atenção é que na Bíblia está escrito que os filhos das trevas são muito mais arrojados do que os filhos da luz. Isto é, eles têm muito mais coragem, eles têm muito mais fé, digamos assim, do que nós que somos filhos da luz. Então, sabes, se tu estás a ir atrás de algum sonho em que todo mundo te diz que é impossível, que tu não tens condições financeiras, que tu não tens condições cognitivas, facultativas, seja o que for, não ouças. Simplesmente não fales aqui, não fales para a tua casa, não fales para a tua família, não comentes com ninguém. Fica entre ti e Deus, porque o sonho é teu, mulher. E vai na fé. Babi, não tenho dinheiro. Vai na fé. Babi, não tenho talento. Ora a Deus para te dar talento. Diz, Senhor, coloca as pessoas certas no nosso caminho. Isso é fé. Isso é movimentar a fé. É tu estás a confiar em Deus, estás a confiar que Deus vai proporcionar tudo aquilo que tu necessitas, só que também não vais ficar parada. Também não vais ficar parada à espera que o dinheiro caia do céu, não vais ficar parada à espera que a casa caia no céu, não vais ficar parada à espera que a tua família seja salva ou que o teu casamento seja salvo. Tu tens que te mexer, tu tens que te movimentar. E outra que esta semana eu fiquei muito a pensar numa reunião que eu tive, que por acaso foi segunda-feira passada, que o pastor disse assim: vocês parecem meio desanimados, vocês não podem estar desanimados, porque Jesus não trabalha com pessoas que estão desanimadas. Tanto é que na Bíblia
Ele diz, tem bom ânimo. Ele anima a pessoa primeiro e depois trabalha com ela. E ele fez-nos refletir assim, nem vocês aguentam uma pessoa desanimada porque é que acham que Jesus vai aguentar. Aí eu pensei assim, verdade. Eu não aguento estar com uma pessoa desanimada. Me irrita, na verdade. Porque aí tu estás lá, não, vai dar tudo dar certo, vai procurar emprego, vai correr bem. E a pessoa já está, não, já deu errado. Não, aquela vaga de emprego nunca é para mim. Gente, chega um ponto que irrita essa pessoa. Chega um ponto que às vezes dá vontade de ir lá, dar umas boas chapadas e pronto. Não, a pessoa tem que ter bom ânimo, maravilhosa. Essa situação que tu estás a viver, ela vai ter um fim. Mas isso depende de ti. Deus faz 50%, tu tens que fazer outros 50%. Ok, maravilhosa? E eu que saiba que tu não estás a ter bom ânimo, que eu vou bater na porta da tua casa. Então, quero aqui desânimo, não. Sai desse desânimo. E outra coisa que eu também aprendi na reunião de segunda-feira, que eu quero partilhar aqui com vocês, foi que o pastor fez a seguinte pergunta: que tipo de pessoa que vocês são? A pessoa que perde a oportunidade, a pessoa que agarra a oportunidade ou a pessoa que cria a oportunidade? E fiquei a refletir. Nossa, pergunta boa. Eu acho que sou uma pessoa que cria a oportunidade. Porque eu vim para as redes sociais para tentar ganhar algum dinheiro e construir aqui a minha marca, viver aqui da internet. E ele deu o exemplo de Davi e Golias. O que é que acontece? Naquele tempo, o rei prometeu que quem derrotasse Golias, naquela época, que ia casar com a filha dele. Então ia passar a ser da família real e a família ia ficar livre dos impostos. Então olha que oportunidade boa. Olha que oportunidade boa. A família dele não ia precisar mais pagar impostos, não ia precisar de pagar mais ao governo. Ia ser parte de uma família rica, de uma família de prestígio e não se ia mais preocupar com o monetário. Se tu tivesses uma oportunidade destas maravilhosas, como é que tu ficavas? Só que oportunidades grandes exigem um sacrifício grande. Davi, naquela época, estava em risco de perder a vida. Porque ele era simplesmente um moço, uma criança, digamos assim, contra um gigante de 2 metros, que já tinha experiências em batalhas há anos. Então, às vezes, grandes oportunidades, elas vêm com grandes sacrifícios e a gente tem que ter fé e coragem para isso. Então, conta aqui nos comentários o que é que te chamou mais a atenção desta meditação, se tu pôs a pensar ou não. E eu voltei-me a esquecer, mas o bloquinho é para vocês fazerem as vossas anotações. Se não tiverem bloco, façam aí as vossas anotações aí mesmo nos comentários. Eu tenho-me esquecido de pedir, mas se tu queres que eu ore por ti, maravilhosa, é só deixares o teu nome aí, ou então, se és mais tímida e não queres te expor, podes pôr nas minhas redes sociais, enviar uma mensagem privada com o teu nome. É a minha vida, o teu vlog. E eu vou estar a levar esses nomes todas as vezes que eu for na igreja. Eu vou estar a orar por vocês até o final do ano. Então fica aí, maravilhosa. Se tu quiseres, já sabes, só colocar o nome. Vamos finalizar por aqui. Vamos fechar os olhinhos, finalizar. Eu amei a meditação de hoje. De 1 a 10, quanto é que tu amaste desta meditação? Vamos fechar os olhinhos. Querido Deus, obrigada, Pai, por esta meditação, por esta palavra. Muitas das vezes, Senhor, nós estamos ali desanimadas, nós estamos à espera que o Senhor faça o milagre acontecer, só que o milagre depende de nós também. Depende da nossa atitude, da nossa garra, da nossa decisão de partir para cima, querido Deus, ou não. Ou simplesmente ficar quieto e negativa. Então que nós venhamos a ter essa fé para cima, essa fé arrojada, essa fé de sacrifício, essa fé que tem coragem, essa fé que te agrada, Pai. Senhor, abençoa a nossa semana, nos surpreende, que o Senhor venha abençoar no trabalho delas, abençoa a família delas também, o casamento de cada uma delas.
e que o problema que elas estão a passar, Pai, que o Senhor lhes mostre a solução, lhes dê força, Pai, para aguentar esse deserto, essa guerra, e lhes mostre a saída. Que seja um testemunho, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Eu entrego esta semana, eu entrego cada uma delas nas tuas mãos e determino que este vídeo vai chegar à pessoa certa. Amém? Graças a Deus. E foi isso, maravilhosa. Obrigada por teres assistido até aqui. Não te esqueças de compartilhar o vídeo para uma amiga que necessite e de dar o like. Beijo, maravilhosa. Até segunda-feira.